O jogo foi bem, ele falou em atmosfera e é isso mesmo. Quando você pega o estádio, uma torcida que incentiva tanto, que é tão presente, que realmente apoia os atletas, eu percebi, Denilson, que apesar de sair atrás no placar, no lance de infelicidade ali do Lucas Piton, mas que foi pênalti, na minha opinião, o Corinthians não se abalou, conseguiu o gol de empate ainda na primeira etapa, no finalzinho, e dominou todo o segundo tempo, e aí transformou um placar de 3-1 em algo tranquilo. Eu acho que o jogo já seria complicado se tivesse os 11, assim, mas o Corinthians acho que levaria a vitória pela qualidade que tem esse time. A gente falou muito ontem, antes do jogo, obviamente, da entrada do Cantillo, que a pergunta foi da entrada do Gabriel ou do Cantillo, mas jogador, quando joga ao lado de jogadores que tem muita qualidade, o futebol dele cresce. O futebol do Cantillo tá crescendo aos poucos, né? Ele tá ganhando confiança, e ontem não foi diferente. Ele teve boa participação, o William, que eu achei um pouco fora do... Questão física ainda, fora do nível dos caras e tal, então com certeza é essa questão da readaptação ao futebol brasileiro. Deu uma resposta muito positiva para o torcedor, que há algum tempo já não ia na Neoquímica Arena, assistir, acompanhar o time de perto. É óbvio que quando você faz um gol no finalzinho do primeiro tempo, num pênalti muito bem marcado pelo árbitro, convertido pelo Roger Guedes, que está com personalidade, bota a bola embaixo do braço. Ele é o jogador da bola parada, né? Você vê que as faltas ali na intermediária, quem bate é o Roger Guedes. O primeiro pênalti também a favor do Bahia, concordo com você, com a tua opinião, de que foi pênalti do Piton. Agora, quando você volta para o segundo tempo com um jogador a mais, é natural, a qualidade técnica, o Bahia não conseguiu ter nenhuma ação, nenhuma criação, e o Corinthians dominou o segundo tempo inteiro. Bom, algumas coisas me chamaram a atenção. Especificamente dos gols, o Roger Guedes quis bater a penalidade, pegou a bola com personalidade, isso é positivo. No gol do Cantillo, olha só, tem tanta gente na parte ofensiva hoje do Corinthians, e quando o primeiro volante do time entra na área e faz um gol, isso também é significativo. Eu acho importante também que, mesmo a gente perguntando quem vai marcar no Corinthians, quem vai ser o jogador que vai segurar esse piano, que esse atleta também chegue na área e também tenha a característica ofensiva. E aí contar também com a falha do Matheus Claus, o Jô ali bem presente na área, conseguiu fazer o gol. Então o Corinthians, ele tem repertório, ele tem mais qualidade, e esse apoio do torcedor fez a diferença, porque um jogo que começou amarrado acabou sendo facilitado pelo próprio Corinthians e também pela infantilidade do Lucas Araújo, que tomou o segundo amarelo, fez a penalidade. O árbitro Denis Serafim, na minha opinião, foi muito bem nos dois lances de pênalti. Depois você vai analisar pra gente. Mas se continuar nesse ritmo, o Corinthians tem tudo para manter esse G4, para manter essa posição na parte alta da tabela, porque é uma equipe que vem mostrando um futebol bem envolvente e interessante. Ô Loirão, o Silvinho, na apresentação dele, falou que ele dominava a linha de 4, lembra? Sistema tático. Não, a linha de 4 eu domino, a gente vai jogar com a linha de 4 e tudo mais. Vai ter um time organizado dentro de campo. Eu lembro muito bem ele falando isso com clareza na... É porque o Mancini usava 3 zagueiros. Lembra da chegada dele falando isso? E ele falou ali agora na coletiva pós-jogo dessa organização tática e do que ele está querendo, né? Hoje ele vê um time organizado taticamente, isso é motivo, razão do grande trabalho que ele vem fazendo. A gente estava conversando em off aqui dessa, de repente, falta de valorização do trabalho do Silvinho, mas realmente hoje a gente vê um Corinthians diferente. Claro, chegaram jogadores de muita qualidade, mas quando chegam também jogadores com essa qualidade, se o treinador não tem um conhecimento para colocar esses jogadores para jogarem, também fica muito difícil. E o Silvinho está conseguindo fazer esse Corinthians jogar. E é importante também, Denilson, que a gente viu que o Gabriel Pereira, titularíssimo no time, outro menino também que se machucou e voltou, o Adson, tem entrado bem contra o Bragantino, enfim. E o Silvinho tem que receber méritos e elogios. Aí é o lance do pênalti cometido pelo Lucas Piton, na minha opinião, uma penalidade muito clara. E é aquele lance que, se o juiz não vem em campo, o VAR vai chamar o árbitro e vai recomendar a marcação da penalidade. Porque é para isso que o VAR serve, para ver os lances que o juiz não teve amplitude para poder fazer a marcação em campo. Bonita essa palavra, amplitude, né? Bonita essa palavra. Tem tanta palavra bonita na língua portuguesa, é bom diversificar. Loirão, faltou um pouco também, acho que, de experiência pro Piton, né? Você vê que a bola tá na... Ela não passaria pelo Gil. Ela não passaria pelo Gil. Faltou, acho que, um pouco de... Às vezes ali é ansiedade, né? A hora, olha... E aí o Gilberto, inteligentemente, também dá uma valorizada. Ele é agarrado pelo pescoço ali, pelo braço esquerdo
do Piton, né? E aí ele dá valorizado que ele se joga e tal, porque eu acho que não é o suficiente para ter essa queda, mas o pênalti foi marcado corretamente. Faltou um pouco de experiência pro Piton aí, porque essa bola não passaria nunca pelo Gil ali. Pela forma que ela saiu, a altura, o Gil cortaria com facilidade, como foi feito o corte. Gilberto, que se transformou em artilheiro do Brasileirão ao lado do Edenilson e do Bruno Henrique com 9 gols. Agora, o outro pênalti marcado, esse mudou a história do jogo, na minha opinião. Mudou a história do jogo. Gostei da marcação do árbitro, seguro, estava de frente para o lance. E aí a gente vê que o Lucas Araújo realmente amplia o braço, não tem nem como questionar, tomou o segundo amarelo e já tinha, né, 2 amarelos, expulsão. E aí facilitou para o Corinthians, o caminho foi aberto, porque com 1 a menos... Realmente, o Corinthians conseguiu imprimir as suas ações, não é? Ronaldo Giovanelli deve estar daquele jeito, daqui a pouco ele chega. Deve estar sem voz, a criança deve estar sem voz. Tava no camarote lá. E Loirão, vale ressaltar que também quando o Lucas tomou o cartão amarelo, foi um cartão amarelo correto também. Sim. Numa falta lá na lateral, que ele fez o primeiro, né? Quando ele tomou o cartão amarelo, porque você vê que o árbitro dá o amarelo e expulsa ele. Corretamente. E o posicionamento do árbitro, ele foi muito preciso no apito, na decisão em marcar o pênalti, mas a sequência, né, da expulsão do Lucas, ela foi correta também, porque ele faz uma falta lá do lado direito do Bahia, que originou o primeiro cartão amarelo dele, e na sequência, essa jogada que a gente está vendo, corretamente, o árbitro teve um bom posicionamento e uma boa decisão. O grande problema de uma equipe visitante que joga com linha baixa é esse, você acaba fazendo faltas em excesso ou muitas vezes tendo que marcar mais de perto os atacantes e acaba tomando cartões amarelos. Se ele não tivesse esse primeiro amarelo, provavelmente já seria um pênalti ruim, mas não teria ficado com um jogador a menos. O Bahia poderia até tentar igualar mais as ações do segundo tempo, não é? Agora, a gente está mostrando aí vários lances, foram 3 gols. E o gol do Cantígio, que você destacou bem, não é? Aí a inteligência do jogador, ó, recebe a bola, cabeceia. Liberdade, e aí, né? Nesse caso, o goleiro não tinha muito o que fazer, porque a bola foi perfeita do Cantígio. E é um jogador que efetivamente vem retomando a confiança, tá aí homenageando a esposa grávida e fazendo um gol importante que mudou o placar, definiu o começo de uma vitória muito consistente do Corinthians, fazendo 2-1. E Loirão, algo que ajuda o Cantilho também nessa retomada dele no Corinthians, de confiança, hoje o Corinthians fica mais com a bola no campo defensivo, né? No campo defensivo, no campo do ataque, para ser mais preciso. Então isso facilita, porque ele tem qualidade no passe curto, ele tem a bola longa, o lançamento. Ele pode surpreender num lançamento de 20, 30, 40 metros. E quando o Corinthians tem mais qualidade, com a chegada de todos esses jogadores que a gente tem falado aqui ao longo desses últimos meses, com a chegada do Juliano, Renato Augusto, William, Roger Guedes, o Corinthians fica mais com a bola no campo do adversário. E isso facilita para ele, porque ele tem essa qualidade técnica. E foi coroado com um belo gol. Já tinha jogado bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Bragantino. Agora, contra o Bahia também ele jogou bem e merecidamente fez esse gol aí, homenageando aí o nascimento do filho. E aí a falha do goleiro e o Jô bem colocado, como um centroavante típico está na área. Dá para ver que a posição era legal, até teve alguma dúvida nisso. Mas o Jô estava em posição legal, fez um gol importante e decretou um 3-1, que é um placar bem expressivo. E Denilson tem que falar do Bahia também, que é um time que está correndo sério perigo no campeonato, zona do rebaixamento. O Dabove não consegue mudar a perspectiva da equipe, até goleou, passou por cima. Quer dizer, eu acho que 4-2 é goleada, tem gente que não acha, mas fez 4-2 o Fortaleza e depois acumula resultados ruins. O Bahia vai ter que acordar no campeonato, hein? Atlético Paranaense é o próximo adversário do Bahia, que é um time que está mais confortável, está mais tranquilo, mais confiante. É um jogo difícil para o Bahia, óbvio que vai torcer aí principalmente para o Santos não vencer, para não abrir essa distância também na classificação. Eu até achei que no começo do jogo, sei lá, uns 10 minutos, 15 minutos, o Bahia estava bem. Porque o jogo estava muito de meio campo, estava amarrado. O Bahia não chegava no gol do Corinthians, mas estava tranquilo. Estava tentando ter a bola, né? Que eu acho que isso é importante quando o time principalmente joga fora de casa, você ter a bola, né? Se volta pro segundo tempo com 11 e com 1-0 a favor do Bahia, o Bahia fechar a casinha, explorar contra-ataque e poderia ter sido um jogo mais complicado para o Corinthians, mas o Bahia tem que abrir o olho sim. E até esses vacilos que acontecem muitas vezes, como foi no caso do Bahia, na individualidade, isso foi cobrado publicamente pelo Gilberto, que fez uma espécie de desabafo. Outra vez, desse jeito, a gente vai continuar brigando lá embaixo, a gente não pode errar mais. Erros bobos, erros de quem está iniciando no futebol. A gente tem que concentrar, fazer o simples, o mais simples possível.
Chega uma hora que, porra, aí começa uma cobrança por parte dos jogadores para ter reivindicação, aí quando vem, tem que ser cobrado também os jogadores. Dessa vez tem que cobrar os jogadores mesmo. Fica o desabafo, o cara tá ali no calor do jogo, não é? Sabe que o resultado ruim vai pesar na tabela, na sequência de trabalho. E o Gilberto, que até é o artilheiro do campeonato, né? Um dos artilheiros, acabou se manifestando dessa forma. Eu nem levo muito isso em consideração, que a gente, não pode fazer. Acho que tem que se indignar e tem que tentar mudar a situação. Chega a ser irônico, né? O certo é o clube honrar com os compromissos, beleza? Isso é o certo. Quando ele fala em reivindicar, porque parece que o Bahia estava com salários atrasados, quitou ali, de repente, o que estava devendo para os jogadores, aí os jogadores vai e perde para o Corinthians, né? Eu acho que a revolta do Gilberto, acho que são dois motivos. Primeiro, por ele ser um dos artilheiros do campeonato, ver a possibilidade de uma vitória fora de casa para sair da zona de rebaixamento provisoriamente, porque o São Paulo joga contra o Santos, e aí você vê erros individuais acontecendo e ele, por ser um dos líderes desse time, se revoltou ali no final do primeiro tempo.